Bom, vamos começar então a nossa correção da nossa prova do 3 ali, tá? Todo mundo fez, fiquei feliz que pela primeira vez todo mundo fez as atividades, a gente não precisou fazer atividades posteriores, então isso é bom. Vamos para a primeira questão aqui, ó, que fala um pouquinho sobre o conjunto dos números racionais e irracionais. Assinale abaixo apenas os números que são racionais. Então aparecia aqui um número que não era racional, que é um número irracional. Um exemplo clássico aqui do 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, vai aumentando a quantidade de zeros ali. Esse número não era para ter sido assinalado. Depois aqui a gente tem 4,5, é um número racional. Tá aparecendo a prova para todo mundo, né? Eu esqueci de perguntar. Sim. Sim, beleza. Aí depois aparece ali, ó, o 1, aliás, o 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim vai indo. É também que não tem uma dízima periódica. Também não era para ter marcado, ele é um número irracional. O próximo ali, ó, menos 3,11111, esse vai ser um número racional. Esse era para ter marcado. E aparece também ali o raiz quadrada de 3, que também era para ter sido marcado e poucas, aliás, era só para marcar os racionais, então esse aqui não era para ter marcado. Então, os que era para ter marcado aqui, ó, era o 4,5 e o menos 3,111, eram só esses dois, os demais não era para ter marcado. Vamos para a próxima aqui, ó. Assinale as alternativas incorretas. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Tem que ler do outro lado aqui, deixa eu trocar de quadrinho para conseguir ler. Aqui, vamos lá. Todo número racional, que aparece. Todo número racional pode ser representado por uma fração com numerador e denominador. Essa afirmativa é correta, então não era para ter marcado. Existem números que são racionais e irracionais ao mesmo tempo. Essa afirmativa é falsa e era para ter marcado. Próxima. Um número racional. Número racional é todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica. Essa afirmação é verdadeira. Não é para marcar. Todas as raízes quadradas são números racionais. Essa afirmativa é falsa, porque a gente tem raiz quadrada de 5, ele não é racional, tem raiz quadrada de 8, que não é racional, então essa afirmativa é falsa. E raiz quadrada de 10 é um número é um número irracional entre 3 e 4. Essa afirmativa também era verdadeira, não era para ter marcado. Então, era só, no caso, essas duas aqui, ó, existem números racionais e irracionais ao mesmo tempo, e todas as raízes quadradas são números racionais. Essas duas aqui, e a maioria do pessoal realmente acertou. Vamos para a próxima aqui, ó. Raiz quadrada de 55 é um número irracional. A aproximação decimal desse número está entre quais dois números inteiros? A maioria do pessoal acertou, realmente está entre 7 e 8, né? Porque 49 está abaixo e 64 está acima. Então, nesse caso aqui, é entre 7 e 8, tá? A maioria do pessoal acertou. Vamos para a próxima aqui, ó. Qual é a representação na forma de fração do número 3,6666? Vamos fazer essa aqui no quadrinho, como é que faz, tá? Primeira coisa aqui, ó, 3,666 e assim vai indo. Para que a gente consiga representar isso de forma fracionária, é mais fácil eu pegar e separar o período aqui, no caso da parte inteira. Então, isso aqui fica 6 sobre 9. Agora é só tirar de número disso para fração e acabou o nosso problema. Ó. 9 vezes o 3 dá 27, e 27 mais o 6 fica 36, aliás, 33 sobre 9. E aí essa resposta vai aparecer para a gente. Como 33 sobre 9, a maioria do pessoal acertou, mas teve bastante gente que ainda errou. Teve bastante gente que colocou aqui, inclusive, o 36 sobre 9. 36 sobre 9 dá 4, tá, gente? Então, nada a ver. Vamos para a próxima aqui, ó. Qual que é a simplificação? Qual é a simplificação da raiz quadrada que aparece na figura abaixo? Não aparece a figura, então eu tenho que vir aqui e mostrar a figura para vocês. Tá, a figura que aparece aqui, ó, é o raiz de 180, tá? Então vamos lá fazer o nosso quadrinho aqui, a raiz de 180.
Um jeito fácil de fazer isso era aquela ideia de 180, não, né? Procurar o maior quadrado que está aqui dentro de cabeça, tá? Para quem tem dificuldade com isso, a ideia é ir quebrando do jeito que dá o mais fácil possível. Olha só, 18, 190, 180, tem um 9 no meio. Então eu sei que 9 tem raiz quadrada. Então, já de cara, eu já quebro isso aqui assim, ó. Raiz de 9 vezes raiz de 20. É o jeito mais fácil que tem, tá? Por que eu faço isso? Porque eu sei que o raiz de 9 tem número exato, né? É um número racional. Isso aqui fica 3 raiz de 20. Só que não é suficiente. Por quê? Porque o raiz de 20 eu ainda posso quebrar numa outra raiz quadrada que é exata, que é 4 vezes o 5. Então, isso daqui eu ainda posso escrever como 3 vezes raiz de 4 vezes raiz de 5. Aí sim fica mais fácil, olha só. Raiz de 4 fica 2, e aí vai ficar 2 vezes de 3, vai ficar 6. Então vai ficar 6 raiz de 5. Vou escrever aqui no próximo, tá? Era 3 vezes o 2, porque eu tirei a raiz quadrada do 4, vezes o raiz de 5. Então isso aqui fica 6 raiz de 5. Raiz de 5, pronto. E essa resposta aparece ali pra gente como 6 raiz de 5, a maioria do pessoal acertou. E é isso aí, vamos passar para a próxima aqui. Agora, a multiplicação. Deixa eu pegar aqui o próximo ponto aqui. É raiz de 10 vezes o raiz de 6. E aí vai multiplicar, vai ficar a raiz de 60, é bem fácil. Essa era talvez a mais fácil que tinha. Então, aqui, ó, a raiz de 60, a maioria do pessoal acertou. Não dava 600, não dava os outros números que aparecem ali. Qual que é o resultado da divisão que aparece? De novo, vamos olhar para a figura aqui. A divisão é raiz de 20 dividido por raiz de 5. Vamos lá, nosso quadrinho aqui. Raiz de 20 dividido por raiz de 5. Isso vai ficar raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então a resposta ali era bem fácil, era 2, a maioria do pessoal acertou. E vamos para a próxima. Determine a raiz quadrada equivalente à figura que segue. Novamente, aqui não aparece a figura, eu tenho que olhar lá. Nossa, que figurinha aqui. Eu consegui enxergar. Tá, a figura que segue é essa aqui, ó, 2 raiz de 10. Então eu tenho que passar o 2 para dentro da raiz. Vamos lá. Tenho 2 raiz de 10. Para transformar isso aqui numa raiz quadrada, vai ficar raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 10. Tá vendo que eu elevei ao quadrado, é a mesma coisa que o número que está aqui. E aí vai ficar isso aqui como raiz de 40. Vamos ver se tem raiz 40 ali. Tem raiz quadrada de 40, a maioria do pessoal realmente acertou. E vamos passar para a próxima. Racionalize o denominador da fração abaixo. Tá? Novamente eu tenho que olhar para a figura, porque ela não aparece aqui. 4 raiz de 11. 4 sobre raiz de 11. Então, 4 sobre raiz de 11. Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por raiz de 11. Então, isso aqui vezes raiz de 11, raiz de 11. Lembrando que raiz de 11 sobre raiz de 11 é 1. Isso daqui é sempre igual a 1, tá vendo? Estou só multiplicando de cima e embaixo pela mesma coisa, então vai ficar o mesmo número. Não vai deixar de ser o 4 sobre raiz de 11. Isso vai ficar 4 sobre raiz de 11 sobre 11. Tá vendo que raiz de 11 vezes raiz de 11 dá raiz de 121. E raiz de 121 é 11. Vamos ver se aparece ali, ó, a fração de 4 raiz de 11 sobre 11. A maioria do pessoal acertou, era essa questão aqui, a primeira questão que apareceu aqui, e as outras estavam incorretas. Vamos para a próxima aqui. Ó. Qual que é o resultado da simplificação da soma que aparece abaixo? Novamente, eu tenho que ir lá olhar para a figura. Tá, agora a gente tem que ver como é que faz esse daqui. Ó. Tem raiz de 63 e raiz de 7. Tá, vamos aqui, ó. Raiz de 63 mais raiz de 7. Vamos pensar um pouquinho. O 63, se eu fatorar ele, vai ficar 9 vezes o 7, ou 3 vezes 3 vezes 7. E o 9 tem raiz quadrada, então vai ficar isso assim, ó, raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 7, mais raiz quadrada de 7. Só que o raiz quadrada de 9, na verdade, é 3, então fica 3 raiz de 7 mais raiz de 7. Opa,
Como a gente tem raiz de 7 nos dois, a gente pode somar, é como se fosse um x, um y ou qualquer coisa. Se eu tenho 3x mais x, fica 4x. Então, isso daqui vai ficar 4 raiz de 7. Pronto. Ou então, o máximo que dá para fazer é passar esse 4 aqui para dentro, vai ficar 16 vezes o 7, vai dar um número grandão, mas eu acho que eu não fiz isso. Vamos ver se eu fiz isso? Não, tá certo, eu não fiz isso. Vai dar 4 raiz quadrada de 7 e nem todo mundo acertou isso, tá vendo, pessoal? A maioria do pessoal colocou como raiz quadrada de 70, que eu não entendi o porquê, mas tudo bem. A resposta correta era 4 vezes a raiz quadrada de 7. Tinha um exercício muito parecido lá no livro, tá? Quem fez o livro provavelmente deve ter lembrado dessa questão de lá e era bem, bem parecido. Eu acho que só que a diferença é que colocava 2 em vez de 3 ali na frente. Essa prova aqui fechou pra gente, tá? E a gente vai voltar lá pro nosso... Aliás, ficou alguma dúvida dessa parte da matéria ali, pessoal? Porque, querendo ou não, a gente já... Isso aqui foi a finalização do nosso capítulo 1, tá? Tipo, acabou mesmo. A única coisa que vai acontecer é quem ficar em recuperação. Se ficar em recuperação, tem que fazer uma prova sobre isso e mais um pedaço da matéria ali do capítulo 2. Com alguma dúvida, pessoal? Perguntas? Eu não tive nenhuma dúvida. Tá, tranquilão, então. Vamos voltar lá para o nosso livro, então. A gente estava na aula passada falando ali da resolução das equações do segundo grau completa, e a gente já estava usando o Bhaskara, tinha feito algumas contas ali, já tinha resolvido algumas vezes, né? Vamos lembrar, então, qual que é a nossa fórmula do Bhaskara. Vamos ver se alguém já gravou de cabeça aí. Qual que é a fórmula? B. X igual... tá, básico. AB, ou menos B, menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B, menos 4 vezes AC, isso. dividido por 2A. Só faltou uma coisinha aqui, Vitor. Oi. O B ao quadrado. B ao Aí. quadrado. É B ao quadrado menos 4AC, tá? Tipo, o resto tava tudo ok. Isso foi de cabeça na cabeça mesmo, né? Tipo, só puxando na memória. Sim. Tá. Só faltou o B ao quadrado, tá? Tipo, dentro da raiz quadrada ali tem o B ao quadrado. Só a única coisa, o único detalhezinho que faltou, tá? Então, essa forma aqui é importante que vocês gravem por uma questão de uso e desuso, tá? Tipo, vocês vão usar demais, tá? Tipo, em física, vocês vão usar essa fórmula várias vezes. Não é só dentro da matemática, tá? Deslocamento de corpos, o movimento de objetos no espaço vai estar relacionado com essa fórmula, aceleração, e várias outras coisas vão aparecer direto essa fórmula aqui, por conta das fórmulas que vão estar envolvidas na questão do movimento e outras coisas que são da vida real, tá? Então, essa fórmula é realmente importante. O Bhaskara é um negócio realmente importante, todo mundo fica brincando lá, para que eu vou usar o Bhaskara? Usa o tempo todo, tá? Tipo, claro, quem não está trabalhando com ciência, quem não está trabalhando com alguma coisa relacionada com isso, não vai estar vendo isso acontecendo o tempo todo. Mas, por exemplo, o pessoal que trabalha lá na economia vai ter que trabalhar com mínimos quadráticos, vai ter que trabalhar com aproximação linear, aproximação polinomial. Então, toda vez que eu vou trabalhar com alguma coisa relacionada com aproximações, a gente sempre tenta trabalhar com aproximações do jeito mais fácil que a gente conhece. E, querendo ou não, essa fórmula aqui, ó, é uma fórmula que funciona muito bem. Então, muitas vezes se fazem aproximações de coisas muito mais complicadas por esse tipo de coisa. Talvez não fique fácil para vocês enxergarem que isso pode ser bastante fácil para um computador. Se eu programo um computador, né, tipo, se eu faço ali alguma coisa relacionada com informática e eu estou fazendo uma aproximação matemática de algum problema real, trabalhar com uma fórmula em que eu consigo pegar os coeficientes do computador e ir fazendo esses cálculos para mim é muito prático. Então, essa fórmula é muito prática para resolver esse tipo de coisa. É muito fácil programar num computador dizendo, olha, pega os coeficientes que aparecem ali dessa aproximação e faz resultados aproximados da minha equação que está aparecendo ali, do meu polinômio que está aparecendo ali. Então, isso aqui acaba sendo muito bom para quando a gente vai trabalhar com isso, tá? Pode não parecer tão prático, mas quando a gente está trabalhando com números e vai trocando números e fazendo várias contas ao mesmo tempo, é muito rápido isso aqui, tá? Beleza. Então, vamos olhar aqui no livro.
Aí tem uma coisa, opa, livro, aparece uma coisa chamada discriminante. O discriminante vai ser a parte que está dentro da raiz, ali dentro da raiz quadrada. E o discriminante é importante para a gente para dizer se a equação do segundo grau ali vai ter raízes, vai ter uma raiz ou não vai ter raízes, tá? Isso eu já escrevi numa aula passada para vocês, eu acho que inclusive eu escrevi no quadrinho ali, ó, que era um negócio assim, ó. Toda vez que o meu delta for maior do que zero, a gente tem duas raízes. Elas podem não ser tão bonitinhas, mas continuam sendo duas raízes, tá? A gente vai ter, quando o delta for igual a zero, uma raiz só. Uma raiz dentro dos reais, tá? E quando o delta for menor do que zero, a gente não tem raízes, não tem raízes pertencente, não tem raízes nos números reais, tá? Não tem nenhuma raiz que pertence aos números reais. Então vai ser zero raízes dentro dos números reais. Isso é uma informação importante aqui que aparece nessa página 65, e aí ele faz umas aplicações aqui nos próximos exercícios sobre isso, de vocês... Eu não quero joguinho. Cadê? No caso, ele faz alguns exercícios aqui. Tá. Ele faz aqui, usando o discriminante, determine quantas raízes tem. Então, a gente não vai usar o Bhaskara, a gente só vai usar o discriminante. Então, vai pegar o A, o B e o C, como a gente fazia antes, e só calcular quem é o delta, no caso, quem é o nosso discriminante. Vou fazer esse exercício aqui junto com vocês, tá? Vou pegar o 79 e vou calcular só o discriminante. E o discriminante, quem que é? O discriminante vai ser assim, ó, tipo, delta, esse discriminante, né, vai ser só o b ao quadrado menos 4ac. A gente não precisa usar a fórmula inteira, a gente só vai calcular isso daqui e olhar para o quadrinho anterior. Olha, ele é maior do que zero? A resposta vai ter duas raízes. O delta vai ser zero? Vai ser só uma raiz. O delta é menor do que zero? Não vai ter raízes, tá? Então eu vou olhar só para essa fórmula agora, para a gente verificar dentro daqueles exercícios ali que ele propôs, para ver qual é o discriminante, tá? Vamos pegar aqui, ó. 3x ao quadrado menos 5x mais 3. Então, vamos lá. Vou fazer de novo ali, 39A. Nessa 39A. Aqui, ó, tem 3x ao quadrado. Opa. Menos 5x mais 3 igual a zero. Vamos lá, quero uma pessoa que ainda não resolveu nenhum exercício de equação do segundo grau para fazer isso comigo. Vamos lá. Alguém que não falou ainda. Pode ligar o microfone e falar. Ninguém? Olha, que eu vou voluntariar alguém aí na marra. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Está olhando aqui quem está assistindo. Está todo mundo assistindo, ok. Deixa eu ver aqui. Olhar a nossa lista aqui. O Arthur consegue escrever, Arthur? Ou consegue falar ali no chat? E aí alguém vai traduzindo para mim ali? Eu consigo falar no microfone também. Beleza? Então vamos lá, Arthur, me ajuda a fazer essa. Quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C? Vai lá. O A é 3, o B é menos 5 e o C é 3 também. Muito bem, então eu vou escrever aqui, ó. A igual a 3, B menos 5... e o C é 3. Ok, quem que vai ser, no caso, o nosso delta, nesse caso aqui, o nosso discriminante? Vai ser o B ao quadrado menos 4ac. Então vai ser B ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o 3 vezes o 3. Ok. Quanto que é 5 ao quadrado ali? O menos 5 ao quadrado? É 25. Então aqui ficou 25. E depois tem 4 vezes o 3 vezes o 3. 4 vezes 3? É 12. 12 vezes o 3? 36. Vai dar negativo. Vai dar negativo, exatamente. Ó. Então o nosso delta aqui nesse caso vai ser negativo. Vai ficar quanto? Vai ficar menos 11. Menos 11. Como o nosso delta é menor do que zero, a gente não vai ter respostas, tá? Então a nossa resposta final é o delta é menor do que zero, e não vai ter nenhuma resposta dentro dos racionais. Aliás, dentro dos reais, tá? Vamos para o próximo aqui. Valeu, Arthur. Vamos pegar mais uma questão aqui para resolver. Fala. Eu não entendi o que é discriminante. É o método? Não, a ideia do discriminante é eu não preciso usar
a fórmula inteira do Bhaskara para dizer se tem raiz ou não. Tá? Eu só olho para a parte que está dentro da raiz quadrada, que é isso daqui, ó, o b quadrado menos 4ac, que era só aquela partezinha da fórmula que estava dentro da raiz quadrada. Se eu olhar só para aquilo lá, ele vai dizer se tem raiz ou se não tem raiz. E ainda se tem raiz, se é uma ou duas raízes. Entendeu? Eu só estou olhando para essa parte aqui de dentro. A gente separou e chamou esse cara aqui de delta. Ó. Olha, o que está dentro da raiz quadrada ali vai se chamar de delta, e ele vai servir para dizer se tem raiz ou se não tem raiz. Aí a gente usou esse método do discriminante aqui. A gente só olhou e não disse quem, só disse quantas tem ou não tem, né? Vamos para o próximo aqui, ó. Então aproveita e já me ajuda nessa daqui, ó. Vou pegar e vou resolver ela aqui, ó. 2x ao quadrado mais 10x menos 25. Então, ó. 2x ao quadrado menos 10x mais 25. Igual a zero. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos lá, Vitor. Usando aqui a ideia do delta, tá? Eu não vou calcular o Bhaskara inteiro. Eu só vou usar o discriminante para saber se tem raiz ou não. Quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C? O A vai ser 2, o B menos 10 e o C 25. Isso. Menos 10 e o C igual a 25. Beleza. Aí o que acontece? Eu tenho que calcular só o delta. Qual que é o delta aqui? Ó? Vou pegar de novo. Ó. O delta menos 2 vai ser 2 ao quadrado. Isso, vai ser então ali, ó. Opa, passei. Vai ser menos 10 ao quadrado, né? Menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 25. Vezes 25. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Menos Vai 10 dar ao quadrado dá quanto? 100. 100. E ali no anterior, a gente vai ter 4 vezes 200. 2 dá 200, né? Porque vai ficar 8 vezes 25 dá... E todos eles são negativos ali? Isso, todos eles são negativos. Então, isso aqui vai ficar menos 200. Então, a resposta aqui pra gente, ó, nosso delta vai ser menos 100. Então, ele tem raiz, não tem raiz, ou tem duas raízes? Não tem raiz. Isso, não tem raiz, que é o exemplo que a gente viu aqui, ó. Cadê? Mais uma, que é quando o delta é menor que zero, não tem raiz. Então, também não vai ter raiz. E é só isso, tá vendo? Um negócio mais simples ainda do que calcular direto o Bhaskara inteiro, tá? Vamos pro próximo aqui, ó. Mais uma pessoa, e valeu, Vitor. Mais uma pessoa que não fez ainda vai me ajudar a fazer aqui a C. Alguém se voluntaria, por favor, aí? Vou ver aqui, 5x ao quadrado menos x menos 1. O Lins que nunca falou nada. Tem microfone, Lins? Tô aqui. Tá, vamos lá. Você entendeu como é que faz essa? Mais ou menos, mas vamos. Então vamos lá, é isso aí. O A é o 5. O A é o 5. O B é menos 1. Isso, muito bem. E o C? O C é menos 1 também? Menos 1 também, muito bem. Aí vamos pro delta. Tá, é o B ao quadrado. Que é o menos 1 ao quadrado. Daí menos 4 vezes menos 1. Isso, muito bem. Imagina se soubesse, né? Vamos lá. Aqui vai ficar quanto o menos 1 ao quadrado? 1. Tá 1, ok. Aí a gente tem outra parte aqui, ó. 4 vezes o 5 dá quanto? 20. 20 vezes o menos 1. Vai ficar menos 20, só que aí tem outro menos aqui na frente, fica o quê? Mais 20. Mais 20, exatamente. Então aqui vai ficar mais 20, então o nosso delta vai ficar como 21. Quando o delta é positivo, o que acontece? Duas raízes? Perfeito, duas raízes. E acabou, era só isso mesmo exercício. Tá vendo como é um exercício rápido e fácil? Tá vendo? A gente não calculou quanto que é o nosso Bhaskara, quais são as raízes. Valeu, Lins, é isso mesmo. Vamos passar aqui para mais alguma, ver o que acontece. Aqui, ó. Aqui na 88, ele já está pedindo, ó, determine as soluções reais dessas equações quando elas existirem. Então, a ideia é que eu preciso calcular o Bhaskara inteiro, tá? Tipo, não é só o discriminante. No caso, 82 é para resolver. Essa daqui já aparece umas continhas mais pesadas. Por que aparecem umas continhas mais pesadas? Ó, aparece uma com vírgula, aparece uma que não está escrita na forma tradicional aqui que a gente está acostumado, aparece uma com fração, a gente vai resolver algumas aqui para treinar, tá?
Então eu já vou, ó, essa primeira aqui, ó, deixa eu ver se a primeira é fácil. Não, essa primeira aqui, parece que é fácil, né? Porque tem os coeficientes aqui bem simples, mas vai acabar dando alguma coisa diferente. Quer ver? Vamos resolver essa 82A, tá? Eu vou apagar aqui o nosso quadro, que a gente já encheu o nosso quadro de novo aqui. Vamos lá. Começar ali com 82A. Quem quer fazer essa 82A comigo? Vamos lá. Alguém que não fez ainda. Luara, você tá aí? Tá com o microfone? Consegue falar? Tá, você consegue falar. Vamos lá, deixa eu apagar aqui e a gente já começa a fazer ela. Beleza, ó, vou pegar ali, ó. Então, 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Então, ali, ó, nosso 82A. 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Vamos lá, então. Como é que faz essa? O A, O A igual a quanto? a 2, 2. Quanto que é o B? menos 3. Menos 3. E o C fica igual a 1. Ok. Aqui a gente vai fazer direto Bhaskara, tá? Vamos lá, como é que eu faço Bhaskara com essa daqui? Eu pego o 2. Não, é menos 3. Isso, vamos pegar então, começa aqui, ó. X, sempre começa assim, ó. X igual a menos 3, porque a gente tem um menos que é da fórmula, só que tem um menos aqui que é do B. Vai ficar quanto? 3, né? Fica 3 positivo. Mais ou menos raiz. E agora? De menos 3 na 2. Isso, menos 3 ao quadrado, na 2, exatamente. Continua. Menos 4. Menos 4 vezes... Vezes 1. Vezes 2, vezes 1. Essa aqui vai dar certinho também, eu acho. Dividido. 2. Tá. Só 2? É 2A, né? No caso, como o nosso A é igual a 2, vai ser 2 vezes 2, tá? 4. Beleza, então vai dar 4 ali embaixo, tá? Então vamos passar para o próximo slide aqui, ó. Então vou copiar de novo só a parte que me interessa aqui. Vai ficar 3 mais ou menos, vamos voltar aqui para o anterior. 3 ao quadrado fica quanto? 9. 9, e aqui do lado vai ficar, olha só, 4 vezes 2 vezes 1, fica quanto? 8. 8, então vai ficar 9 menos 8, então vou colocar aqui dentro da raiz, ó. 9 menos 8, e a parte de baixo sobre 4. Ok, vamos continuar aqui. 4. Vai ficar mais ou menos 9 menos 8 fica 1. Qual que é a raiz quadrada de 1? Mas você colocou ali embaixo 2. Ai, desculpa, é verdade, é 4. Obrigado. Estou tão acostumado também a colocar o 2 ali embaixo que eu errei também. 4. E aí fica quanto ali? Raiz quadrada de 1 fica quanto? 1. Então lá na parte de cima também ficou 1. Então aqui a gente já consegue tirar o x uma linha e o x duas linhas. Quanto que é o x uma linha? 1. 1, né? Porque vai ficar 4 sobre 4 e a resposta dá 1. E a parte de baixo ali, ó, 3. Opa, 3 menos 1. Ah, tá. É 2. 2. E aí 2 sobre 4 é a mesma coisa do que escrever 1 sobre 2. Ah, mas deu fração no final, professor. Que coisa chata. Faz diferença agora, pessoal? Não, eu já cheguei na resposta. Essa é a resposta. A única coisa que dá para fazer aqui de diferentão é de pegar esses dois resultados aqui e tentar aplicar lá na nossa equação inicial para ver se a resposta está correta. Para ver se a raiz está correta. Mas, em geral, se a gente chegou aqui no final e as duas respostas aqui estão mais ou menos acertadas aqui dentro do que a gente espera, normalmente está certo, tá? Mas para tirar a prova real, a gente teria que ainda substituir essas raízes aqui com até rápido, né? Porque tipo, 2 vezes 1 vai dar 2, aí 2 menos 3 vai dar menos 1, menos 1 com 1 dá 0. Então, a raiz aqui, o 1, é bem fácil de testar, e a outra também não vai ser tão difícil, porque vai ficar 1/4 aqui, né? Vai ficar 1 ao quadrado, vai ficar 1/4, 1/4 vezes 2 fica meio, aí meio mais 1 fica 1,5, e aqui do lado a gente vai ter menos 1,5, menos 1,5 mais 1,5, dá 0 também, e a resposta está correta. Valeu, Luara, vamos para a próxima aqui, ó. Agora, uma outra pessoa que ainda não fez e que quer fazer uma equação aqui de segundo grau para treinar, ver se está ok. Deixa eu ver aqui alguém que não foi ainda. Luísa está por aí? Consegue ligar o microfone e falar com a gente? Luísa? Oi, tô aqui.
Tá aqui? Consegue fazer essa? Vamos fazer a B comigo? Tá. Tá. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. É x ao quadrado menos 2x menos 3. Então, vamos lá. A B vai ser x ao quadrado menos 2x menos 3. É isso mesmo? É isso mesmo. Fechou. Quem que é o A? Quem que é o B? Quem que é o C? Tá. O A é o X. Não. É o número que está na frente do x ao quadrado. O número que está na frente do x ao quadrado. 1. Quem que é o B? Tá. 2. E... Menos 2. menos 2. Menos 2. Quem que é o C? Menos 3. Menos 3. Perfeito. Agora vamos pegar ali a nossa fórmula aqui, ó. X igual. Na fórmula aparece lá menos B, mais ou menos, raiz, blá, 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 mais um monte de coisa. Se eu tenho aqui, ó, o B como menos 2 e tenho um menos lá na fórmula, vai ficar o quê? Menos 2, mais 2, né? Vai ficar mais 2, mais ou menos, raiz. Dentro da raiz ali, a gente tem B ao quadrado. Nosso B é menos 2, então vai ficar ali, ó, menos 2 ao quadrado. E a outra parte ali, você lembra qual que é? Não. Menos 4AC. Agora eu coloco o 4. Quem que é o A? 1. 1, boto o 1. E quem que é o C? Menos 3. Então, vezes menos 3. Ok. Agora aqui divide tudo isso por 2A. No caso ali, como o nosso A é 1, a gente só coloca aqui 2 vezes 1. Ok. Vamos para o próximo frame aqui, ó. Vai ficar x igual a 2 mais ou menos raiz. Vamos olhar dentro da raiz de novo. Menos 2 ao quadrado fica quanto? Fica 4. 4, muito bem. E depois a gente tem ali, ó, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Menos 4 Tá, vezes menos 1 4 fica vezes menos 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 3. Fica 12. 12, perfeito. Então aqui, ó, mais 12. Isso tudo dividido por 2. Dentro da raiz lá, a gente tem 4 mais 2. Aqui fica quanto? 16. Então vai ficar raiz de 16. E embaixo aqui ainda vai ficar sobre 2. Tá, qual que é a raiz de 16? É 4. Então vai ficar 2 mais ou menos 4 dividido por 2. Aqui a gente faz a nossa x uma linha, x duas linhas. No x uma linha, eu vou pegar só a parte com o mais. Então vai ficar 2 mais 4, dá quanto? É 6. Dividido por 2, 3. 3. Agora vamos para a outra parte. 2 menos 4, Menos 2. menos 2. Menos 2 dividido por 2, 1. menos 1. Menos 1. Menos 1. Então, as nossas duas raízes são essas daqui, ó, 3 e menos 1. E aí, o máximo que a gente precisa fazer agora é pegar essas duas raízes e substituir na nossa equação original para ver se a resposta está correta. Vamos fazer a primeira substituição com 3 aqui, ó. Se eu pego e coloco 3 aqui, vai ficar 3 ao quadrado dá 9, e 9 menos 3 dá 6, e aí eu tenho 2 vezes, menos 2 vezes o 3, também dá menos 6. Então vai ficar 6 menos 6 dá 0. Então a primeira equação aqui, ó, com o 3, está correto, é de fato uma resposta para nossa, é uma raiz da nossa equação. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o menos 1. Eu pego o menos 1 e vou substituir lá na conta original, ó, menos 1 ao quadrado dá 1, e aí 1 menos o 3 vai ficar menos 2, e aqui eu tenho menos 2 vezes menos 1, fica mais 2. Então 2 menos 2 dá 0. Também é uma solução da nossa equação, tá? Eu substituí de cabeça ali, mas poderia ter feito passo a passo aqui para verificar se está correto. Em geral, quando a gente está fazendo essa equação aqui, vai dar correto todas as vezes, tá? Tipo, agora vai dar correto porque a gente está fazendo só a equação do segundo grau. Quando a gente estiver aplicando a equação do segundo grau dentro de outras equações, a resposta que pode aparecer aqui pode ser falsa, tá? Por isso que eu já estou treinando vocês aqui em substituir isso para ver se é verdade ou não. E quando a gente aplicar a equação do segundo grau dentro de outras equações,
pode ser que uma das respostas seja falsa ou as duas sejam falsas ao mesmo tempo. Valeu, Luiz, eu vou pegar uma próxima questão aqui para a gente resolver. Vamos ver alguém que não foi. Dá tempo de resolver ainda mais uma, tá? Deixa eu pegar uma legal aqui. Eu vou pegar a D. Quem quer fazer a D comigo? Não fez ainda. Giovanni aí. Tá por aí? Eu tô aqui, Jonathan, mas eu não peguei muito bem ainda. Ótimo. É um ótimo momento de pegar fazendo ela ao vivo aqui. X, deixa eu limpar aqui de novo. É a nossa questão D, tá? Questão D ali que vai ser x ao quadrado mais x mais 2 igual a 0. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Qual a primeira coisa que tem que fazer ali, Giovanni? O A é o 2, é o 1 ao quadrado. Não, peraí. O A não é o 1 ao quadrado. É só o número que está na... É só o número que está na frente do x. Quem que está na frente do x ao quadrado ali? Desculpa. Ah, é verdade, é o 1. Só o 1. Nossa, pode crer. Quem que é o B? 1 de novo. É 1 de novo. E quem que é o C? 2. Beleza. Ó, esse é o primeiro passo que vocês têm que fazer sempre em qualquer equação do segundo grau para a gente resolver, que for usar a fórmula completa. Se não for usar a fórmula completa, a gente não precisa fazer isso. Mas, em geral, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Feito isso, é colocar na fórmula, tá? É literalmente só substituir. Qual que é a nossa fórmula lá? Vocês lembram lá que é menos b mais ou menos b, raiz de b ao quadrado, menos 4. É x igual a menos b. Tá. Mais menos. Aqui, ó, é menos b. Tá, se o nosso b é 1, vai ficar quanto, então, aqui é o primeiro número que aparece? Menos 1. Menos 1, perfeito. Aí, mais ou menos, raiz. Dentro da raiz aparece b ao quadrado, então vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes o a. Quem que é o nosso a? 1. Quem que é o nosso c? 2. 2. Pegou a mais fácil, que malandro, olha só. Aí 2 vezes 1. Tá, vamos passar para o nosso próximo quadrinho aqui, que só vou copiar aqui, não interessa. Menos 1, opa, faltou igual aqui. X igual a menos 1, mais ou menos, ficou assim, ó, 1 ao quadrado vai dar 1, e ali ficou do lado menos 8. Quer ver como ficou menos 8? Porque ficou 4 vezes 1 vezes 2 dá 8, e tem um menos na frente, fica menos 8. Então, ficou menos 8 dividido por 2. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Menos 1, mais ou menos, aí, quanto que é 1 menos 8? Menos 7. Menos 7 dividido por 2. Agora você vai dar uma resposta super complicada. Tem mais alguma coisa para fazer? Não, Por que não? porque não tenho o que dividir. Não é que não tem o que dividir. A nossa raiz, olha só, dentro da raiz tem um número negativo. Tem raiz quadrada de número negativo? Não. Então, a nossa resposta aqui, ó, é não tem solução. Então, não tem raízes dentro dos reais, tá? Então, aqui foi a mais fácil, tá vendo? Você nem precisou dividir em duas equações, em duas linhas e tal, porque dentro da raiz, o nosso discriminante foi menor do que 0. Tá, pessoal, já está praticamente acabando a nossa aula. Nossa aula acaba às 10h10, né? É 10h05? Não, é 10h10. 10h10. É 10h10, tá? Então já está acabando a nossa aula aqui, só vou dar uns recados finais aqui para a gente lembrar de algumas coisas, tá? Só deixa eu clicar aqui. Nossa apresentação. Tá. O pessoal não colocou o nome ali no chat, por favor, coloque o nome da presença. Uma outra coisa, para essa semana, a gente não teve nenhuma atividade para ser entregue, tá? Só quem teve atividades foi o pessoal que estava devendo ali atividades, mas eu também estava cobrando de outras semanas, então o pessoal já está com as coisas mais ou menos em dia de vocês, tá? A gente não tem mais nenhuma atividade valendo nota nesse trimestre, tá? Meio que a gente já está terminando o trimestre, e aí eu acho que logo vocês também vão saber quem vai ficar ali em recuperação e tal. E pelo que eu vi, a maioria do pessoal está super bem ali, tipo, se forem ficar, vão ficar pouquíssimas pessoas, então fiquem tranquilos, o pessoal está conseguindo entregar as coisas dentro do prazo, está indo bem dentro das possibilidades ali, está mais ou menos equilibrado ali o pessoal, então fiquem tranquilos quanto a isso. Uma outra coisa é que a gente vai continuar essa parte aqui de equação do segundo grau, tá? Só que isso não é para esse trimestre, a gente vai continuar, a próxima avaliação que a gente tiver,
provavelmente já vai ser para resolver algumas equações dessas, alguns exercíciozinhos bem simples sobre esse assunto, mas isso não vai acontecer na próxima semana, tá? Na próxima semana também eu não vou mandar nada, porque a gente tem outras coisas ali importantes que são para ser feitas, então a gente vai dar prioridade para umas outras coisas, então eu não vou ter uma atividade para isso. O que eu posso aconselhar para vocês treinarem isso, é vocês pegarem e começar a fazer alguns exercícios daquela parte do capítulo, tá? Então, assim, ó, por exemplo, essa página que a gente estava vendo lá, ó, a página 68, é uma ótima página para vocês treinarem, tá? Eu não vou cobrar isso, que vocês me entreguem, me mandem por e-mail, que mandem foto e coisa arada, mas numa próxima aula eu vou pedir que vocês resolvam as questões para mim, tá? Tipo, fazer essa mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó. Então eu quero que vocês anotem aí, tá? Pode escrever inclusive no chat. Eu quero que vocês resolvam ali as próximas questões, tá? Então a página 68 toda vocês vão fazer, tá? Vão ter algumas que vocês vão ter dificuldade, beleza, não tem problema. E toda vez que aparece aquele lance ali ó, de resolve completando quadrados, não precisa resolver completando quadrados. Pode resolver fazendo pela fórmula do Bhaskara, que era o que a gente estava fazendo até agora, tá? Então sempre usem o método que vocês acharem mais adequado. Não precisa resolver pelo que ele está sendo sugerido ali, ó. Resolva pelo completando quadrados, resolva por isso, por aquilo. Não. Resolve pelo jeito que vocês acharem que vocês conseguem resolver, tá? Então a página 68 vai ficar meio como uma atividade para vocês fazerem, para ficar pronto para a gente. É só 68, Vitor, é isso mesmo. Vocês vão, a página, tá? Não é o exercício, tá? A página 68 vocês vão fazer, vai ser como se fosse uma tarefa ali, para a gente corrigir numa próxima aula, para a gente discutir isso, tá? Então, eu não vou querer que vocês me mandem por e-mail, não precisa me mandar por e-mail mostrando feito, só a gente vai discutir. Ah, se tiver alguma dificuldade, pode mandar um e-mail para conversar com o professor para tirar dúvida? Beleza, ótimo. Façam isso, tá? Tipo, eu tenho uma dificuldade ali no exercício tal, eu não sei resolver, como é que faz ele? Aí eu dou uma dica para vocês, explico, a gente troca uma letra, e aí facilita que vocês resolvam. Então, para a próxima semana a gente vai fazer isso. É para terça-feira, tá? A nossa aula hoje é quinta-feira, para terça-feira, página 68 pronta, porque a gente vai discutir. Então, eu vou chamar, Camila, faz tal exercício. Yasmin, faz tal exercício para mim, como é que tu fez? E aí a gente vai discutir isso, tá? Então, é para fazer, deixar pronto no caderno, para a gente conversar. Mais alguma dúvida, pessoal? É bom quando fala o nome, a gente até dá uma acordadinha, né? Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar? Não? Fechou? É isso. Valeu, até semana que vem. Bom descanso para vocês, tá? E não esqueçam de fazer, então, a página 68, tá? Tchau, tchau. Falou.